Bom, vamos continuar então com a nossa CEO Conference 2026. Quero agradecer aos participantes do último painel. E uma coisa é certa, todos os profissionais que atuam no mercado financeiro têm um imenso interesse em entender o horizonte da macroeconomia brasileira. Afinal, isso influencia diretamente a sua atuação. Por isso, vamos receber grandes nomes para explorar esse tema. Eu convido ao palco os especialistas do BTG Pactual, o sócio Eduardo Loio, Mansueto Almeida, sócio e economista-chefe, Thiago Berriel, sócio e estrategista-chefe, Samuel Pessoa, pesquisador macroeconômico, e para fazer a moderação, Stephanie Birman, sócia e estrategista. Um ótimo painel a todos. Bom, boa tarde a todos, obrigada aqui pela presença. Vamos começar aqui a nossa discussão macroeconômica. Eu queria começar falando um pouco sobre o cenário internacional. Acho que o grande desenvolvimento aqui do ano até agora é esse movimento do dólar, esse enfraquecimento do dólar. Se a gente olhar desde o final de 2024 para cá, a gente tem um enfraquecimento de um pouco mais de 10%. Do dólar, então um movimento que começou lá atrás, mas que se acentuou um pouco mais recentemente. E aí eu queria ouvir de você, Berriel, um pouco sobre a sua opinião. Se a gente olhar, tem algumas explicações, né? É um diferencial de juros, se a gente olhar basicamente o Fed, né, das grandes economias que pode de fato cortar os juros, o resto vai ficar parado até subir. Tem as questões geopolítica e tem também algum questionamento relacionado ao setor da inteligência artificial. Eu queria saber se você acha que esse movimento que a gente viu até agora é um movimento que ele vai continuar, é um movimento que, na verdade, tem sido extremamente favorável, né, ao Brasil. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião, né? O que a gente esperar para depois a gente trazer aqui para o Brasil. Vamos lá, uma pergunta difícil. Primeiro, é um prazer estar aqui de novo. Um bate-papo que a gente já faz há alguns anos, é sempre descontraído, divertido. Então, deixa eu tentar endereçar primeiro essa parte. Como é que a gente vê assim, o dólar em 24, o que aconteceu, quais eram as forças e, pelo menos, a derivada dessas forças para... 24 não, né? 25 e a derivada dessas forças para 26. Quando a gente olha em 24, tinha alguns fatores para o dólar forte. Quando a gente olha assim, ó, a política tarifária americana, você aumenta tarifas de importação, o natural, né, o equilíbrio da economia é que o câmbio compense isso um pouco. E, ao fazer isso, você deveria ter um dólar mais apreciado, não depreciado. Tá? Um outro componente é a economia americana tem essa pujança do setor de tecnologia, de investimentos de AI. Ele tem sido, como o Esteves disse há pouco, um buraco negro de atração de capital. E essa parte de investimentos continua lá. A economia continua crescendo, continua atraindo recursos, continua com uma agenda de investimento enorme. Mas também você tinha outras forças econômicas que jogaram contra o dólar, né? Ainda, né, me restringindo às forças econômicas. Primeiro, você teve um ajuste de política monetária relativo. A gente sabe que o easing em 25 nos Estados Unidos foi mais forte que no resto do mundo, na média. Então, é um componente de dólar fraco. A gente teve, no auge daquele Liberation Day, uma explosão de incerteza sobre o impacto na economia americana. Muita gente, e era razoável supor, acreditava que o impacto dessa confusão, dessa incerteza da política tarifária ia causar uma recessão americana, e isso foi mais uma força contra o dólar. A política fiscal, relativamente aos anos anteriores, ela foi mais comedida, o que é uma outra força contra o dólar. Quando a gente coloca tudo isso, você tinha forças para apreciar, forças para depreciar e toda a incerteza geopolítica, que é um pouquinho além dessa incerteza tarifária, que fazia uma incerteza também sobre regras, sobre quem podia investir, sobre quão violento seria o governo americano em determinadas situações, a maneira que ele tratou o Canadá, como é que um fundo de pensão canadense ia manter o portfólio dele lá, gerou uma necessidade, pelo menos uma percepção de necessidade de diversificação maior. Então,
colocando isso como um grande risco geopolítico, uma incerteza, também uma força de depreciação do dólar. Claramente, a força de depreciação venceu. Mas, para frente, o que a gente tem? Voltando só para a parte econômica, eu acho que esse ajuste relativo de política monetária deve ser bem menor esse ano. A política fiscal vai ser mais expansionista. Esse efeito, uma nova rodada de aumento de tarifa que a gente viu, como no início de 25, não parece provável. A gente nunca sabe, mas não parece. E esse efeito de apreciação da moeda, pelo menos dali, não vem. A gente tem uma política fiscal mais expansionista. A gente continua, pelo menos até agora, com uma agenda de capex muito forte, de uma força da atividade econômica mais forte. Quando você olha os aspectos econômicos, eu acho que são mais vetores para dólar forte do que dólar fraco. Mas a parte de necessidade de diversificação, as discussões geopolíticas, a discussão sobre a anexação da Groenlândia, a vontade de muitos investidores grandes diversificar e estarem muito concentrados, né, em ativos da economia americana, puxam para o dólar fraco. Eu acho que o balanço é menos favorável para o dólar fraco esse ano, principalmente da parte econômica. E dessa parte de política é muito difícil julgar. Então, a gente tem que ficar de olho nos fluxos e agir com cuidado, tendo, né, atrás, no back of our minds, que a parte econômica é menos favorável para o dólar forte. Ótimo. O dólar fraco, desculpa. Ótimo. Um outro ponto também que foi bem importante recentemente, a discussão em relação à indicação do Kevin Warsh para presidente do Fed. E o Kevin Warsh, ele escreveu, né, ele tem um background, já foi do Fed, já foi do Conselho ali Econômico da Casa Branca, e ele escreveu um artigo ali em novembro de 2025, relativamente recente, defendendo que o balanço, né, de ativos ali do Fed, ele deveria ser menor, e para compensar, de certa maneira, isso, a taxa de juros básica deveria ser menor, ou seja, você teria um estímulo, né, na parte curta ali da curva e, eventualmente, alguma pressão na parte longa se realmente o Banco Central tiver que vender ativos. Loio, eu queria entender de você se você acha que essa política ela é de fácil implementação, se você vê essa implementação realmente acontecendo, levando em consideração que no final do ano passado, na verdade, o Fed ele fez uma decisão diferente, uma decisão, na verdade, que eles viram que estava com problema de liquidez e pararam a política de redução dos ativos do Fed, né, do balanço do Fed. Né? A posição agora, direcionamento, é de ficar parado, justamente por esse problema de liquidez. Então, eu queria saber a sua avaliação com relação a isso. Bom, vamos lá, Stephanie. Deixa eu primeiro fazer o meu disclaimer habitual. Não é? Vocês que estiveram aqui em edições anteriores desse mesmo painel, vocês vão se lembrar que eu tenho feito o papel rabugento, não é? De sempre dizer que para os Estados Unidos, para a política monetária americana, seria mais adequado, na minha visão, não é? Uma abordagem que tivesse mais disposição para enfrentar uma abertura maior do hiato do produto, no sentido de viabilizar a desinflação que ainda permanece por fazer, né, a chamada última milha, e que eu também defenderia uma abordagem política monetária que reduzisse o risco de que a inflação permanecesse acima da meta de 2%, que é a meta do Fed, mesmo correndo o risco de que a inflação pudesse, até durante algum tempo, ficar abaixo dos 2%, que são a meta do Fed. Mas isso, de novo, é só o meu disclaimer da minha rabugice habitual, que eu não abandonei. Tá? Eu continuo fiel a ela, mas eu acho que essa discussão ela está ficando cada vez mais, assim, ultrapassada, na medida em que, fora eu acho que todo mundo quer que os juros nos Estados Unidos caiam, né? O governo americano quer que os juros caiam, só quer que os juros caiam sem parecer
sem que isso desagrade ao mercado e crie confusão. E o mercado quer que os juros caiam, não é? Só quer que caiam sem parecer que isso está sendo feito somente para agradar o governo. Mas querer que os juros caiam praticamente todo mundo quer. Eu acho, vamos lá, que as condições para cortar os juros nos Estados Unidos são, na minha visão, muito mais desfavoráveis, por exemplo, do que as condições para cortar os juros no Brasil. Não é isso? Eu acho lá é muito difícil você argumentar que ainda tem um lag de política monetária que vai fazer com que o aperto passado produza alguma desaceleração que ainda não veio em sua plenitude. Muito difícil argumentar que os juros estão num patamar tão elevado, tão acima do juro neutro, que mesmo que você reduza o juro em alguma medida, você pode manter os juros ainda suficientemente acima do juro neutro para fazer com que a inflação termine de convergir. E mais difícil ainda é dizer que você conta com alguma ajuda da taxa de câmbio, que nós estamos contando aqui, e lá eles estão inversamente enfrentando o movimento inverso. Então, como é que se faz para justificar corte de juros com a inflação acima da meta? Então, Stephanie, assim, é um desafio, não é? E acho, no caso do Kevin Warsh, de fato reconhecidamente coerente que ele use, vamos dizer assim, o argumento de que ele quer fazer esse twist da curva de juros com base em mudanças no balanço, porque ele, de fato, sempre foi a favor ele sempre foi antipático à expansão quantitativa e sempre defendeu que isso fosse, de alguma forma, revertido. Só que é mais fácil de falar do que de fazer, né? Por dois motivos principais. Primeiro, que fazer isso com o objetivo deliberado de produzir alguma inclinação da curva de juros, em que o juro mais longo, mais alto, compense o juro mais curto, mais baixo, e não afrouxe as condições monetárias de maneira incompatível com a convergência da inflação, exige que, de qualquer maneira, você faça isso sem criar tumulto nas condições de mercado. E, até agora, as tentativas de fazer isso sem alterar os mecanismos operacionais que o FED tem usado para conduzir a política monetária, não deram certo. Então, vai ser preciso algum tipo de inovação na forma que o FED operacionaliza a gestão de reservas bancárias para permitir que você faça isso, não é? Que você reduza o balanço do FED sem ficar criando soluços e engasgos ao longo do caminho. Segundo, é preciso saber se isso vai, de fato, agradar tanto quanto parece no momento em que a gente diz, bom, a gente faz uma coisa aqui que eleva o juro longo, que compensa aquilo que a gente mais quer agora, que é o juro curto mais baixo. Bom, mas o juro longo alto encarece hipotecas, também cria restrições sobre a atividade econômica. Então, vamos ver se o apetite por essa abordagem, vamos dizer assim, vai continuar sendo tão grande quanto parece à primeira vista, no momento em que, vamos dizer assim, o quid pro quo se materialize, se manifeste, se é que ele vai. Reduzir o juro curto sem alguma coisa que compense, no momento, não me parece adequado. A menos que você faça a outra aposta que os policymakers nos Estados Unidos parecem inclinados a fazer, que é contar com uma enorme contribuição de ganhos de produtividade advindas da inteligência artificial, etc., etc., mas que não precisam só acontecer, não. Elas precisam acontecer e acontecer cedo o suficiente para que isso tenha implicações práticas defensáveis para a condução da política monetária agora. Tá?
ganhos de produtividade da IA para daqui a 3, 4 anos, elas podem acontecer, mas isso aí é assunto para a política monetária daqui a 2 anos, 3 anos, não para agora. Mas sobre IA, como eu tive uma aula disso com o Samuel outro dia, eu acho que é mais fácil você perguntar para ele do que para mim. E tem que compensar o aumento de investimento todo que a AI está fazendo. Inclusive. Ótimo. Obrigada, Aloy. Assim, o que fica de conclusão, no fundo, é que é mais difícil, não tem tanto espaço também para fazer o corte nos juros curtos. Antes de trazer para o Brasil e perguntar aqui para o Mansur, eu vou, como a sugestão do Loio, perguntar para o Samuel sobre a questão da inteligência artificial. Primeiro, Samuel, se a gente olhar, a gente vê que a contribuição para o PIB, a gente já consegue ver e ela tem sido cada vez mais crescente. O investimento na inteligência, nesse setor de inteligência artificial. E o PIB, né, também, se a gente olhar, o PIB da economia americana, ele segue forte, cresceu deve crescer em torno de 2,2 no ano passado, esse ano deve crescer 3 ou mais. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de trabalho, a gente vê um mercado de trabalho que, pelo contrário, ele desacelerou. Você teve uma criação média de 130 mil vagas em 2024, em 2025 é metade disso. Então, fica também uma questão de que tem, não necessariamente por esse motivo, mas também tem um ganho de produtividade. Quando a gente olha a inflação nos Estados Unidos, a gente vê que a inflação, no final das contas, ela tem sido mais baixa do que o esperado, ela deve, inclusive, terminar o ano de 25 abaixo do que o Fed quer. Só que quando a gente olha para esse setor, a gente vê que, de um lado, ele pode contribuir para um aumento da taxa de juro real, certo? Porque você tem mais produtividade, você pode ter um aumento do juro real. E a gente está vendo, de certa maneira, a inflação um pouco menor. Samuel, eu queria entender de você qual que é o impacto desse setor na economia americana e como é que você vê isso, impacto também na política monetária? Bom, eu avalio que a gente falou um impacto muito grande no investimento. O investimento, ele inicialmente é a categoria de demanda, ele não é a categoria de oferta. Então, ele vai gerar demanda, vai usar os fatores. Tem este fato que você falou, que, de fato, o crescimento americano parece que já tem alguma produtividade. Isso é verdade. Tanto o Brasil como os Estados Unidos, nós temos vivido surpresas positivas, só que aqui a gente passa por surpresas positivas de atividade com muito uso do fator trabalho. E lá nos Estados Unidos, não é essa a realidade. Então, tem algum dado de produtividade, eu não sei ainda o que é isso. Não me parece que é IA. Quer dizer, eu estou agora me fiando nos escritos de 2 prêmios Nobel, do ano passado e do ano anterior, que tentaram avaliar qual o impacto de ganhos de produtividade advindos de IA nos próximos 10 anos. E os números não são essa Coca-Cola toda. Quer dizer, IA é um paradigma tecnológico novo. Em geral, quando tem um paradigma tecnológico novo, tem uma defasagem grande entre a coisa chegar e aparecer no número agregado. Tem uma frase famosa do Robert Solow, que é o economista, professor do MIT, acho que morreu ano passado, com quase 100 anos, prêmio Nobel, de crescimento econômico, é o cara que criou o campo do crescimento econômico, dá para dizer, e ele olhava lá no final dos anos 80, ele dizia, eu vejo o computador em todos os lugares da economia americana, eu só não consigo ver o computador nas estatísticas de produtividade. Por quê? Porque ele apareceu, mas ele apareceu na década de 1994 a 2005. Então, tem defasagem. E quando apareceu, teve um impacto, mas o impacto foi 0,8 ponto percentual por ano de ganho na taxa de crescimento da produtividade do trabalho. É muita coisa, é bom a beça. Os Estados Unidos é um país que está na fronteira tecnológica, mas é 0,8 ponto percentual por ano. Não é uma coisa que vai... Mas por que IA vai ser muito mais do que energia elétrica? Você pega as pessoas que estudaram energia elétrica, quando bateu... A energia elétrica requer muito investimento. Tem uma defasagem. Então, eu diria, não me parece que vai ser, no horizonte curto, o que vai fazer uma mudança transformacional a ponto de afetar a política monetária. Se a gente olhar todas as experiências passadas, não dá para ter esse otimismo. Eu tenho, inclusive, uma ressalva que é muito intensivo em energia.
A gente está no meio de uma crise energética e numa transição energética. O que quer dizer transição energética? Quer dizer que a energia virou um fator muito escasso, porque você tem que produzir energia de uma forma limpa, ou seja, você tem um pacote tecnológico novo que usa intensamente um fator que é muito escasso, porque é um fator que aquece a Terra, né? Então tem todos os problemas de transição energética. Dito isso, a questão de política monetária, o Oi falou, parece que a gente tem um Fed, independente das maluquices do Trump, que é um Fed mais preocupado com o mercado de trabalho do que com inflação. É uma opção que ele fez. Na verdade, até as maluquices do Trump, ele ficar atacando a direção, o Banco Central, só atrapalha o processo de condução de política monetária. Eu acho que eu tenho um ponto a respeito da desvalorização da moeda do ano passado, que eu acho que os fundamentos, dialogando um pouco com o Thiago, os fundamentos eram para ela se fortalecer, tanto pelas tarifas, quanto pela possível crise ou incerteza. Em geral, quando tem incerteza, as pessoas correm para as notas do Tesouro americano. E isso não aconteceu, né? A minha interpretação é que tem uma percepção de uma piora institucional na economia americana. Tem acontecido coisas na economia americana que nenhum de nós 5 aqui, provavelmente ninguém na plateia, imaginaria que fosse ver. Eu nunca imaginaria que fosse ver o presidente da República contestando a independência do Banco Central nos Estados Unidos ou agredindo diretamente o presidente do Banco Central. Eu nunca imaginei que iria ver uma polícia federal americana matando cidadãos americanos nas circunstâncias que nós estamos vendo, e tem uma lista muito grande de sinais de uma certa deterioração institucional naquela sociedade, que me parece a moeda refletiu isso. Se a minha análise estiver correta, e se, por exemplo, o Trump levar uma derrota grande na eleição de meio de mandato, né, que significaria? Significaria a sociedade chegar e dizer, olha, tem um limite assim para a sua capacidade de extrapolar as suas funções de chefe do executivo e avançar sobre outras prerrogativas, sobre outros poderes, sobre outras agências reguladoras, né? Então, leva uma grande derrota, isso pode ser um sinal de que a sociedade está combatendo essa piora institucional, e aí a moeda pode se valorizar. Obrigada, Samuel. Trazendo esse cenário que vocês estão aqui, né, descrevendo para o Brasil, Mansur, eu queria começar primeiro falando do fiscal, depois a gente vai para a política monetária. Se a gente olhar o desafio, né, hoje mais cedo, próprio no painel do ministro Haddad, ele mesmo comentou, se a gente olhar mal ou bem, as metas fiscais, elas foram cumpridas, mas a dívida vai subir aí, né, era 71,7%, vai subir para mais de 80% nesse ano. Então, um aumento aí significativo. O ajuste, né, que se discute que precisa ser feito, um ajuste para estabilizar a dívida pública, é um ajuste grande, né? Com o juro real hoje, ex-ante, está rodando ali um pouco abaixo de 9%. Com o juro em 7%, precisa de um ajuste de mais de 4% do PIB. Mansur, a gente já viu, a gente já discutiu muito aqui, né, em vários painéis, mas o ajuste pelo lado da receita parece, de certa maneira, esgotado. Pelo lado do gasto, a gente já viu que no passado teve muita dificuldade de ser feito. Como é que você vê esse ajuste no ano que vem, que ele vai precisar ser feito, né, independente de quem ganha a eleição, como que ele vai ser feito? Legal. Pessoal, antes de tudo, boa tarde. É muito simples. Primeiro, o governo fez um ajuste aumentando a arrecadação, porque a despesa cresceu muito. Só para a gente olhar para números, de 2014 a 2022, com a pandemia no meio, a gente está falando de 8 anos. O crescimento real do gasto público federal em 8 anos foi 9%. A gente vai terminar esse governo com o crescimento real do gasto público federal em 4 anos um pouquinho maior, 20%. Numa economia que o desemprego estava em queda, isso foi inflacionário. Então o governo gastava muito,
aumentava a arrecadação, isso trazia mais inflação. Então, quase tudo que o governo conseguiu melhorar do resultado primário, que é como se fosse o EBITDA da empresa, receita menos despesa, sem pagamento de juros, no primeiro ano desse governo, o déficit primário foi 2,4% do PIB, a gente vai terminar esse ano com déficit primário em 0,4% do PIB. Grande parte da melhora não foi queda de despesa. O crescimento real da despesa em 4 anos será de 20%. A melhora foi de aumento de carga tributária. E, apesar disso, como o governo gastou muito, levou a inflação para cima, o Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo, para poder trazer a inflação para 4,5%, que é bem acima da meta. E, em decorrência desse aumento tão forte de juros, o serviço da dívida subiu, e o conceito relevante para o crescimento da dívida é o déficit nominal, receita menos despesa, incluindo o pagamento de juros. E o Brasil vai terminar esse governo com um déficit nominal médio de 8,5% do PIB, que é alto em qualquer país do mundo. França, Inglaterra e Estados Unidos, que tem um problema fiscal, o déficit nominal é de 5% a 6% do PIB, o juro real de longo prazo é 1,5% a 2%. O Brasil é o déficit nominal médio de 8,5% do PIB nesse governo, e o juro real de longo prazo, de um título que se chama NTNB, que o Tesouro vende todas as semanas, está pagando um juro real um pouquinho salgado, 7,5% ao ano. Isso não é equilíbrio, isso não é sustentável. Alguém pode falar, mas olha, a economia melhorou. Na verdade, a melhora que a gente teve na inflação do ano passado em relação a esse ano, a gente espera pressão na inflação de 4%, decorre, novamente, da maior taxa de juros do mundo. Segundo, teve uma valorização do dólar. A valorização do dólar não foi porque nós avançamos em reformas do Brasil, foi o medo que teve das políticas erráticas que aconteceram nos Estados Unidos, que levou a um movimento de rotação de carteira e trouxe um fluxo muito grande de dinheiro estrangeiro de fora para o Brasil. No mês de janeiro desse ano, as 3 bolsas do mundo que mais se destacaram foram Colômbia, Brasil e Peru. Será que esses 3 países tiveram reformas importantes no último ano? Não. A Colômbia, inclusive, está numa situação fiscal que está piorando rapidamente. E lá na Colômbia, como no Brasil, previdência é vinculada ao salário mínimo, e no final do ano passado o presidente deu um aumento real do salário mínimo de 23%. A situação fiscal da Colômbia está se agravando, inclusive deve ter aumento de juros esse ano. Então a situação fiscal do Brasil não está resolvida. A gente está num país que tem 8,5% do PIB de déficit nominal, com a dívida num governo que de 2023 a 2026, o crescimento médio da economia brasileira será de mais ou menos 2,5%, e a dívida pública vai crescer mais de 10 pontos do PIB. Isso é sustentável? Não é. Não dá para repetir nos próximos 4 anos o que foi feito nesses 4 anos. E, necessariamente, quando fala em ajuste fiscal no próximo governo, tem que ser pelo lado da despesa, tem que segurar a despesa. No governo Temer, o início do governo Temer era um pouquinho complicado, porque a gente tinha um problema enorme no setor de petróleo e gás, que a Petrobras tinha congelado o preço de combustível, a gente tinha um problema enorme no setor de energia, a gente tinha um problema enorme no setor imobiliário com distrato, e a gente tinha uma recessão e desemprego em 12%. Como a gente estava no governo Temer, não deu para eu, o Thiago e as outras pessoas ficar discutindo muito o que a gente recebeu. A gente teve que fazer reformas olhando para frente. E a reforma mais importante foi segurar o crescimento do gasto. Ao segurar o crescimento do gasto, em 2 anos e meio do governo Temer, o crescimento real do gasto público federal foi 2,1%. Ao segurar o crescimento do gasto, a inflação caiu. A expectativa de inflação caiu e a gente abriu espaço para um corte muito rápido de juros com a melhora do déficit nominal. No início do governo Temer, em maio de 2016, a taxa de juros do Brasil era 14,25% e o juro real da BI era 7,5%. Em maio de 2018, 2 anos depois, o juro nominal do Brasil, Selic, era 6,5% e o juro real da B tinha caído para mais ou menos 4,5%, segurando a despesa. O déficit primário era elevado. No primeiro ano do governo Temer, o déficit primário foi 2,5% do PIB, no segundo ano 1,7%, no terceiro ano 1,5%. Mas como a gente segurou a despesa e não aumentou a carga tributária, a inflação despencou e a gente teve uma queda muito forte de juros, que reduziu o serviço da dívida, reduziu o déficit nominal e desacelerou o crescimento da dívida. E a gente teve vários anos de bonança no mercado de capitais em decorrência de fatores domésticos, não foi um vento favorável vindo de fora. O próximo governo vai ter que necessariamente controlar o crescimento do gasto e ter uma regra fiscal crível. O governo atual, quando ele definiu o arcabouço fiscal, e no final de março de 2023, o mercado melhorou. O mercado melhorou porque confiou que tinha um teto para o crescimento da despesa. Só que o próprio governo, ao longo dos anos, em 24 e 25, foi criando programas fora da regra fiscal.
Ou seja, tinha uma regra fiscal, mas foram definidos vários programas importantes que ficavam fora da regra fiscal. Resultado, não deu certo. Então, vamos reconhecer que o Brasil tem um problema fiscal sério e o mercado reage muito rápido e muda de sinal muito rápido. A gente viu que foi dezembro de 24. Para quem não se lembra, a gente terminou 24 com a saída muito forte de recursos do Brasil, com a taxa de câmbio mais ou menos em 6,25 e a curva de juros sinalizando um país que por 10 anos teria juros nominal de 16% ao ano. Só que a gente teve um vento favorável em 25 que veio de fora e as coisas melhoraram. Em algum momento, a gente vai começar a olhar os fundamentos da economia brasileira. E vamos ser sinceros, esses fundamentos não são bons. E outra, para a gente crescer nos próximos 4 anos, o que a gente cresceu nos últimos 4, será muito difícil. Esse ciclo de crescimento do Brasil pós-pandemia partiu do ponto de partida que o desemprego era 12%. Tinha muita gente desempregada que eu podia trazer de volta para o mercado de trabalho. Agora não. O desemprego do Brasil é 5,1%. Quando a gente discute, eu, Tiago, Loio, Samuel, qual é o crescimento do PIB potencial, a gente tem muita dificuldade para ver um número acima de 1,5%. Porque a força de trabalho do Brasil cresce 0,8% ao ano e a produtividade do Brasil, se você for muito otimista, pode crescer 1%. Ou seja, a gente crescer 2% já vai ser difícil. No meio disso tudo, se a gente não melhorar o fiscal controlando a despesa, mesmo que seja um ajuste gradual, a gente não vai ter espaço para reduzir juros, a dívida vai continuar crescendo muito rápido e, em algum momento, isso será um enorme problema. Obrigada. Bom, aqui está o guia, né, para o próximo governo do que deve ser feito. Acho que foi muito bom. Obrigada, Mansur. Só antes da gente terminar, eu queria perguntar aqui só para o Tiago, que a gente não pode deixar de falar aqui de política monetária. O Banco Central fez uma indicação, abriu a porta ali para cortar o juro na próxima reunião, deixou em aberto o ritmo de corte, o tamanho do ciclo. E aí eu queria saber de você, Berriel, como é que você vê esse ciclo acontecendo? O ritmo de corte, ele colocou ali serenidade realmente na próxima, é 25 ou 50. Eu queria saber se você vê a possibilidade de, eventualmente, ritmos até maiores à frente e como é que você vê a Selic terminal? Pergunta difícil, porque tem muita coisa acontecendo esse ano, como vocês sabem. Se a gente parar para pensar, a gente nunca teve, no ano eleitoral, uma perspectiva de ciclo tão grande. Tá? É difícil fazer um ciclo de flexibilização monetária no ano eleitoral, tá? Porque, em geral, e a gente consegue quantificar isso, no ano eleitoral a gente tem 2 coisas que acontecem com frequência. Uma volatilidade cambial grande, eventos mais extremos de câmbio, a gente consegue ver que são muito mais prováveis 6 meses antes de outubro, em anos eleitorais do que anos não eleitorais. E, em geral, muitas vezes a gente vê uma política fiscal, Mansueto está aqui para me corrigir se não for o caso, mais expansionista em ano eleitoral. Então, é difícil. É muito mais fácil para um banqueiro central subir juros no ano eleitoral, pelo menos se tiver uma volatilidade, você está jogando água, do que fazer um ciclo de easing, de flexibilização monetária, porque se der uma confusão, você vai jogar gasolina cortando juros. Tá? Dito isso, quando a gente olha os modelos nos preços de hoje, a gente tem um orçamento robusto de corte de flexibilização para atingir a meta no horizonte relevante. Então, a gente consegue, com o horizonte caminhando, ver um ciclo para esse ano facilmente de 300 bips, 3%. E olhando mais para frente, 450, o modelo te dá. Tá? Aí, algumas questões. Uma é, como é que o Banco Central vai reagir frente a esses riscos, essas possibilidades? Eu acho que a ideia é não acelerar muito. Eu acho que ele começa com 2 de 50. A gente vai ter algum desenvolvimento do cenário eleitoral, vai ter definição de candidatos. Em geral, a gente pode ter ou não uma volatilidade cambial. E se a coisa aparentando calma, se desenvolvendo de uma maneira natural, eu acho que a gente pode pensar numa aceleração do ciclo. Mas isso, a preços de hoje, a gente sabe que a preços de hoje significa que a gente não vai ter uma política fiscal muito expansionista ou novidades
na linha de aumentar gastos com efeitos multiplicadores grandes e a atividade ficar muito mais forte, e nem eventos extremos cambiais, ou seja, uma eleição calma, tranquila, que não tem muito impacto nos mercados. Eu espero que isso aconteça, mas a história diz que a gente tem que ir um pouquinho de cuidado, então a gente tem aí, nessas próximas 2 reuniões, um cenário mais claro, um modelo te guiando, você corta os primeiros 100 bips e tem tempo para aprender um pouco mais sobre essa incerteza. Perfeito. Bom, o nosso tempo está esgotado aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e a gente vai começar daqui a pouco o último painel. Obrigada, gente.